Boa noite, pessoal, tudo bem? Depois de um longo tempo aí sem postar nada no canal, né? Hoje eu reservei um tempo, né, para estar gravando esse vídeo aqui, falando mais um pouco sobre parametrizado, né? Parametrizado, como eu sempre falo, na minha opinião, é uma das melhores formas de programação, tá? Porque o parametrizado, basicamente, você vai usar todos os seus conhecimentos, né, que você adquiriu aí com geometria, né? E isso é muito importante porque na ausência de um software, né, você consegue fazer qualquer programa, né, dando diferentes formas para uma determinada peça, tá? E o que facilita muitas vezes tempo, né? Porque às vezes você está no chão de fábrica, você está no pé da máquina ali, você precisa fazer um serviço rápido, um serviço prático, né? E o parametrizado, ele pode facilitar bastante isso daí, né? Pode economizar bastante tempo, pode te dar uma gama vasta, né, de ideias para programação. E você, como um programador, só tem a ganhar com isso, certo? Eu fiz um programinha hoje simples, tá, pessoal? De como fazer como usinar um chanfro, né, parametrizado. Como vocês podem ver aqui, eu utilizei dois comandos diferentes, tá? O comando Siemens, tá? A nossa esquerda aqui o comando Siemens e a nossa direita aqui o comando Fanuc. Lembrando que nesse estilo aqui que eu fiz, você pode utilizar ele não apenas para o Fanuc, mas também para o Haas, tá? E até para o Mitsubishi. Lembrando que eu recomendo aqui, se você vai usar no Haas, é bom você colocar essa variável aqui, o malha 4, né? I menos malha 4, o X malha 4, entre colchetes, igual eu fiz aqui dessa forma. E além disso, você precisa acrescentar o ponto aqui, tá? Na frente de cada número aqui, por exemplo, se você fosse utilizar o comando Haas, seria recomendável você colocar um ponto aqui, tá? Na frente dos números, para não dar problema, tá? Certamente, se você não colocar o ponto aqui nesses números conforme eu coloquei aqui, você pode ter algum problema aí de colisão, tá bom? E se você colocar, por exemplo, se você coloca esses pontos aqui na frente, né, na intenção de usar num comando Haas, e você for usar num comando Fanuc, não vai ter problema porque vai ler do mesmo jeito, né, pessoal? Primeiro eu vou só explicar um pouco da diferença aqui para quem não conhece, tá? Quando você vai criar um programa no comando Siemens, né? Você basta colocar vírgula aqui na frente que isso daqui vai ser lido pelo comando, né? Entendido pela máquina lá como um comentário, tá? E o que ela vai ler mesmo como programa são só essas linhas aqui, ok, pessoal? Já no comando Fanuc, você precisa necessariamente colocar toda essa simbologia aqui, o porcentagem aqui. Isso daqui não é um zero, tá? É um O, a letra O, tá? Para gerar o número do programa, porque é necessário, tá bom? E você pode seguir todo esse esqueleto aqui, todo esse esqueleto que eu montei aqui, tá? Para executar, para escrever um programa tanto no Fanuc como no Haas, no Mitsubishi. Eles seguem exatamente esse mesmo modelo, ok? E aqui, pessoal, eu vou tentar explicar, como eu sempre falo, né, quando eu geralmente faço os meus programas, eu gosto sempre de colocar o máximo de comentários possível, né, porque isso facilita muito no operacional. Se tem um operador que não é muito experiente e ele está ali no pé da máquina, ele vai conseguir ler os comentários e saber o que está fazendo, né? Aqui eu deixei um exemplo do que eu estou fazendo, né, para você poder compreender melhor, tá? Nós vamos usinar um chanfro de 10 por 45, tá bom? E aí eu estou utilizando aqui uma ferramenta diâmetro de 25, tá bom? Uma ferramenta diâmetro de 25, tá? Porque nessa condição aqui, tá? Eu consigo, considerando que o meu diâmetro interno já é de 130,
né? Considerando que esse diâmetro já está usinado ou pré-furado, não sei, eu consigo usinar o chanfro normalmente, tá? Sem precisar utilizar uma ferramenta maior. Lembrando que como eu estou utilizando uma ferramenta de alto rendimento, alto avanço, não sei como você geralmente chama aí na empresa em que você trabalha, né? Isso vai me dar um ganho em tempo, né? Em tempo de programação, em tempo de usinagem, né? Principalmente em tempo de usinagem, porque eu estou utilizando uma ferramenta aqui com um diâmetro razoavelmente pequeno, né? O que eu vou ganhar em velocidade de corte, tá bom, pessoal? Então aqui você pode ver que tem o Z inicial, o incremento axial, né? O Z final, porque é um ângulo de 10 por 45 graus. Considerando que eu tenho 2 do raio da ferramenta, eu preciso descer os 10, né, da profundidade desse chanfro, e eu estou colocando mais os 2 aqui do raio da ferramenta para assegurar, né, para garantir que o chanfro não vai ficar com nenhum resto, né, com nenhum sobremetal aqui nesse final aqui, ou seja, eu preciso passar com a ferramenta completamente, né, o raio da ferramenta completo, para garantir que eu usinei os 10 milímetros útil aqui que pede no desenho, né, conforme o desenho. Então aqui a nossa esquerda eu fiz nesse modelo no comando Siemens, né, utilizei essas variáveis aqui, coloquei ele dessa forma, então ele precisa seguir rigidamente tudo isso daqui, esses 2 pontos, fazer essa repetição aqui para ele entender que enquanto esse R1 aqui for maior que o R3 aqui, ele precisa ficar fazendo essa repetição aqui, trabalhando dentro dessa label aqui, né? Lendo todas as informações referente ao chanfro aqui, ou a usinagem que você está fazendo. E uma coisa que eu acho interessante citar para vocês aqui, que vocês podem ver que eu coloquei aqui a aproximação aqui do X é igual a R4 menos 25. Por que eu coloco dessa forma? Porque uma vez que eu estou informando qual vai ser o meu raio inicial, o começo do chanfro, eu estou falando que eu preciso respeitar esse raio e ainda entrar com um afastamento de menos 25. Eu vou entrar, né, para não correr nenhum risco da ferramenta descer em cima da peça e causar uma colisão, quebra de pastilha ou algo do tipo. Eu vou entrar fora da peça, né? Vou fazer essa aproximação fora da peça. E também eu não preciso necessariamente entrar no centro do furo, né? Eu não preciso entrar aqui, eu preciso fazer uma aproximação, mais ou menos nessa região, que eu vou estar entrando aqui fora da peça, tá? Mas também não vou estar entrando aqui no centro da peça. Como eu falei, usinagem é tempo, né? E o quanto máximo de tempo que nós conseguimos ganhar num processo de usinagem, melhor ainda, tá? E outro fator interessante aqui, pessoal, é que esse afastamento que eu faço aqui, como vocês podem observar, né? Eu estou fazendo um afastamento em Z0, tá? Em G0, no avanço rápido, tá bom? Isso se repete aqui, ó, nos 2 comandos. Na verdade, pessoal, como eu falei, o programa é o mesmo, eu só fiz em comandos diferentes para vocês entender, né, que o parametrizado ele é aceito em qualquer comando, e desde que você entenda trabalhar com o parametrizado em um comando, você facilmente vai conseguir aplicá-lo, né, essas técnicas em um outro comando, tá, que vai funcionar de igual modo. Você só precisa saber utilizar, né, as formas corretas para que o parametrizado, para que a máquina leia o parametrizado e entenda o que você está querendo fazer, tá bom? E aqui eu faço o afastamento no avanço rápido e eu saio movimentando no Z também. Isso aqui é uma movimentação simultânea. Por quê? Porque uma vez que eu vou estar fazendo, a ferramenta entrou aqui, deu a primeira passada, isso daqui ainda vai ter, essa região aqui, ó, ela ainda vai ter material, porque a ferramenta começou a tirar aqui na primeira passada. Quando ela fazer o afastamento em G0, tá? Ela não vai sair em G0 com a ferramenta tendo contato com a peça. Ela vai fazer um movimento simultâneo, saindo aqui, aproximando dessa região e levantando um pouco no Z. Isso daí
é recomendável porque isso se fala também, se refere, né, à economia de pastilha, tá bom, pessoal? Então, deixo aí esse vídeo aí sobre parametrizado. Eu me comprometo, né, a estar colocando mais vídeos, falando mais de mais outras usinagens, usinagem de outras formas. Como está especificado aqui, isso daqui é um chanfro interno, por isso que eu estou utilizando essa condição aqui, que o R4 aqui, ou que o 75 é igual o R4 menos R2. Por quê? Toda vez que eu incrementar no Z, eu vou fazer um afastamento, né? Eu vou fazer um afastamento aqui da ferramenta em direção ao centro. Então, essa passada ela deu com um raio. Na próxima passada, ela vai ler aqui essas condições que eu coloquei aqui, ó, nessa parte aqui, ou então nessa parte aqui, tá? Nessa parte aqui. Então, ela vai ler essas condições aqui, ela vai entender essa condição, e ela vai fazendo sempre, cada vez que ela incrementa em Z, ela vai fazendo um afastamento, né? No sentido axial, né? No sentido radial, desculpa. Ela vai fazer um afastamento também no sentido radial, fazendo assim, formando dessa forma o chanfro, tá bom, pessoal? Então, não se esqueça de curtir, compartilhar, tá? Indique, né? Compartilhe aí com profissionais da área, pessoas que têm interesse em aprender o parametrizado, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos, porque a partir de agora, né, eu vou me comprometer a semanalmente estar colocando um vídeo, né, falando sobre parametrizado, sobre técnicas de programação, técnicas de usinagem, tá? E se você tiver alguma dúvida, por favor, coloca aí nos comentários para que a gente possa trocar informações.